Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje é dia 12 de abril de 2025 e este vídeo é um guia para todo aquele que deseja migrar para uma alimentação sem carne, que podemos chamar de vegetariana. Preparei esse guia para que seja de uma maneira bem saudável, tranquila e sem nenhum malefício à saúde, né? Vale lembrar antes que eu não sou nenhum médico e nenhum profissional de saúde, né? E esse guia é baseado no que eu fiz, basicamente na forma que eu fiz para migrar, né? Além disso, eu já vi outros falando e também que fizeram algo parecido e que deu certo, né? Eu acredito que seja bem racional e lógico o que eu vou passar, e conforme você for vendo, perceberá também isso. Mas, naturalmente, cabe a cada um a sua própria responsabilidade por seguir ou não este guia, né? Lembrando que, para que isso seja da maneira mais saudável e tranquila, é muito importante que o ser tenha pelo menos um mínimo de autoconhecimento e autociência de si, né? E tenha um pouco de conhecimento também em questão alimentares, né? Nutrientes, vitaminas, né? Mas o mais importante de tudo é realmente conhecer o seu próprio corpo, né? Ter uma percepção boa disto, né? Hoje em dia todos já sabemos os benefícios que se tem com uma alimentação sem carne, né? Benefícios à saúde, benefícios ao planeta, benefícios ao meio ambiente, benefícios aos animais, né? Eu editarei esse vídeo, colocarei uma imagem aqui de uma pesquisa que eu tinha feito anteriormente, com todos os benefícios que uma alimentação sem carne proporciona. Portanto, é bom para nós, é bom para os animais e é bom para o mundo, né? Hoje já sabemos que é um grande mito que é preciso comer carne para ter saúde, ou para se viver eh, bem, ou para ter força, energia, vitalidade, etc, né? E, inclusive, já existem vários atletas que são adeptos ao vegetarianismo e que, inclusive, após isto, melhoraram o seu desempenho nos treinamentos e nas competições, né? Há diversos famosos que também normalmente divulgam sobre o vegetarianismo, né? N casos de... Existe até uma séries na Netflix falando sobre isso, né? E filmes também, documentários, né? No qual eu vou deixar também disponível, né? Os nomes para cada um depois ver, né?
relatos de pessoas, às vezes, cheios de problemas, doenças, etc., que uma simples mudança alimentar, deixando de comer carne, foi se resolvendo tudo isso, se curando. Pessoas que às vezes tomavam dezenas de medicamentos para diversas doenças, que uma simples mudança de alimentação, parar de comer carne, resolveu tudo isso, né? Portanto, essa mudança é extremamente benéfica ao corpo humano, né? E é uma contribuição também, no geral, né, aos animais e ao planeta. Eu acredito que isso é algo muito bom em todos os sentidos e bom até mesmo para o ser que está fazendo, né? E é algo muito fácil de se fazer. O processo no qual irei explicar aqui pode se levar de 6 meses a um ano, né? Existem pessoas que tiram abruptamente a carne da dieta, né? Assim, mas eu acho que essa não é a forma mais saudável, segura de se fazer, né? Eu acredito que uma retirada lenta, gradativa e contínua permite que o corpo vai se adaptando, se ajustando e, e seja de uma forma muito mais tranquila. Eu citei logo no início que eu não sou médico, né? Mas vale lembrar que, por mais que o médico ou qualquer ser que tenha conhecimento, que tenha também vivências, tenha prática, né? Nunca nenhum ser pode ter 100% de certeza de nada, né? Portanto, mesmo um médico, mesmo qualquer profissional que tenha conhecimento, tenha experiência vivida, né? Mesmo assim, tudo que este indicar, ainda assim não é 100% de certeza, né? Pois cada ser humano e cada ser é único, né? E há uma enorme complexidade no universo, né? E há toda uma teoria da incerteza, né, no universo também. Portanto, não há como nenhum ser ficar a dizer que algo é 100%. Pode ser 99,9% que já é quase 100, mas não é 100. Sempre há uma possibilidade daquilo não funcionar, né? Passarei esse guia, né? E vale sempre orientar que vá fazendo e vá ouvindo o seu corpo, né? Como eu disse, cada ser é único. Esse guia eu acredito que seja muito seguro, muito tranquilo de se fazer, mas quem for realmente fazer, procure ouvir o seu corpo. Além disso, se preferir, é também até indicado, vá antes num médico, faça um check-up geral para ver seu estado de saúde, exame de sangue, pode fazer outros exames básicos aí de saúde, né? E para verificar sua saúde num todo e, conforme for fazendo o processo, cada 2, 3 meses, refazer esses exames para ver se houve alguma mudança, melhoria, piora, etc, né? E assim ser da maneira mais segura possível. A primeira coisa do qual é importante para essa migração, eu acredito que isso pode ser feito abruptamente, sem problema, né? É a retirada de todos os embutidos da alimentação, né? E industrializados, que contenham carne, né? Então seriam, por exemplo, linguiça, salsicha, pratos congelados, eh, bacon, todo e qualquer desses alimentos no qual são embutidos, né? Esses alimentos são tão péssimos à saúde, cheio de químicos, corantes, conservantes, etc., né? Que são extremamente prejudiciais à saúde, né? E eu acredito que a retirada desse item de imediato, sem precisar nenhuma adaptação, não haja nenhum problema, inclusive só há melhoria na saúde. E se tirar isso, esses alimentos é como se fosse um grande veneno que se coloca no corpo, né? Esses são, eu acredito que os piores de tudo de estar consumindo, né? Inclusive esses alimentos que são pré-prontos de se colocar em micro-ondas, em forno, etc., né? Também acredito que deva ser retirado de imediato, né? E
eu acho inteligente que mesmo após a sua mudança para uma dieta sem carne, não ficar também consumindo muito frequente esses, mesmo alimentos vegetarianos, pratos prontos, etc., que é só esquentar ou só por micro-ondas. Esses alimentos nunca vão ser saudáveis, tá? E o bom seria não consumir nunca isso, né? A primeira coisa seria isso, né? Caso sinta que é difícil tirar isso de uma vez, vá retirando gradativamente, né? Se come, por exemplo, uma vez ou duas vezes por semana isso, vá co- cortando 25%, 50%, 75%, 100%, semana a semana, por exemplo, né? Próximo passo é ir reduzindo 15% o consumo de carnes semanalmente, né? O que que isso significa? Você, caso não tenha, compre uma balança de precisão, né? E comece a pesar o quanto que você consome numa refeição de carne, né? Se você consome, por exemplo, um bife de 100 gramas, você vai retirar 15 gramas, que é 15% desse bife, né? Se consome 200 gramas, retirar 30 gramas. É, almoço, 15% no almoço, 15% na janta, né? Semanalmente fazer isso. Então, na primeira semana, 15%. Na segunda semana, você já vai retirar 15 mais 15, então vai se retirar 30%. Num total de 7 semanas, que dará a retirada 100% da, da carne, né? É, é inteligente que você retire esses 15% na primeira semana e sinta se há alguma reação no corpo, positiva ou negativa. Enfim, perceba o seu corpo, como ele está reagindo a isso, né? É, lembrando que a retirada dos alimentos será nesta ordem. Primeiramente, carne, carnes vermelhas e de porco, ou seja, alimentos mais gordurosos, densos energeticamente, né? Depois, aves no geral, galinha, pato, chester, etc. Aves no geral. E a terceira etapa, peixes e frutos do mar no geral, né? Então, quando eu cito que esses 15% que você vai retirar nessas 7 semanas, é primeiramente carne vermelha e de porco, né? Então você fará isso por 7 semanas, retirando carnes vermelhas e de porco. Ou seja, dará 50 dias, um mês, quase 2 meses, né? Em cada tipo de carne. Quase 2 meses na vermelha, depois aves e depois peixes. Além de fazer isso, pode-se também retirar uma ou duas refeições por semana a carne, né? Ou seja, um dia da semana você escolhe e retira em uma refeição a carne por inteiro. Então, você pode escolher, por exemplo, suponhamos que, pelo que eu estou citando aqui, uma pessoa comum que coma carne, por exemplo, no almoço e na janta, né? Eu acho que a maioria das pessoas fazem isso. Caso consuma ainda além disto, seja no café da manhã, seja tarde, à noite, enfim, da mesma forma, tira uma por semana. O processo será um pouco mais longo do que o que eu citei, mas não tem problema. Mas na maioria dos casos, eu acredito que as pessoas consomem apenas no almoço e janta. Tire, seja no almoço, na janta, escolha um dia da semana e tire uma porção de carne, né? E pode substituir por uma porção de vegetal, seja ervilha, bacon, desculpa, ervilha, feijão, grão de bico, lentilha, né? Ou até mesmo a proteína da soja, que já tem uma quantidade de proteína equivalente a carne, né? No, questão de peso, né? E, e faz dessa forma, né? Pode-se fazer essa etapa que eu citei por 7 semanas ou por 14, com a mesmo padrão, né? Primeiro carne vermelha e de porco, depois aves, depois peixe.
Esse processo todo, né, se fazendo 2 meses cada tipo de carne, irá levar 6 meses, né? Caso você consuma muito carne, muitas carnes, pode-se prorrogar isso até para um ano, né? Bastando dividir pela metade o que eu citei. Em vez de retirar 15%, tira 7%. Em vez de retirar uma ou duas que eu citei refeições com carne por semana, faz pela metade, apenas meia porção, né? Divide no meio, o mesmo padrão dividido por meio, né? E assim levará o processo um ano, aproximadamente, né? Eu acredito que vale a pena, enquanto estiver fazendo isso, observar muito o seu estado de saúde, né? Qualquer mudança para pior, consulte um médico, naturalmente, né? Procure fazer exames de rotina enquanto estiver fazendo pelo menos essa etapa de um ano. Eu acredito que a cada uns 3 meses fazer exames de rotina, né? Um check-up geral. E se tiver um nutricionista ou um médico próprio que possa acompanhar esse processo, ainda melhor, né? De qualquer forma, você tem que se observar, pois só você mesmo conhece o seu próprio corpo, né? E irei preparar todo o material com o que eu estou explicando aqui de uma maneira bem detalhada num e-book, né? E disponibilizarei para todos que quiserem fazer isso, né? É importante quem fizer puder relatar depois, seria bom, né? Eu acredito que é um processo bem tranquilo de se fazer, num- sem nenhum malefício, né? Mas ainda assim é muito importante que observe o seu corpo. Qualquer mudança para pior, naturalmente vá ao médico e veja o que está acontecendo, né? É muito importante que vá se trocando, por exemplo, a proteína da carne, colocando uma proteína, por exemplo, texturizada na soja, né? Que tem o mesmo grau de proteína, né? Caso você ainda consuma ovos, por exemplo, colocar também como fonte de proteína, né? E eu estou citando uma dieta vegetariana, não é uma dieta vegana, então os ovos não teria problema de consumir, né? Vegetariana, ovo lácteo vegetariano, como eles dizem, né? Esqueci de mencionar, mas na questão do leite, também acredito que, assim como os embutidos industrializados, logo no início, pode também se retirar, também de uma vez. O leite também tem tanto malefício que eu não vejo o porquê ficar postergando em manter ele na alimentação. Pode se retirar logo de início também, né? E já dar uma boa limpada no organismo, né? É preciso ficar atento também às vitaminas e minerais que está consumindo. Naturalmente, todo mundo diz que abaixa a vitamina B12 no sangue, né? Sem a carne e tal. Mas os vegetais normalmente já tem. Mas caso deseje, suplemente, né? B12, suplemente multivitamínicos, vitamina C, própolis, tudo isso é muito bom para a saúde, né? E eu acredito que esse seja o guia, né? Muito simples. É importante que na alimentação, naturalmente, para ser saudável, mesmo que não tenha carne, seja um preparo saudável. Então, nada de coisas fritas, principalmente coisas feitas no vapor e alimentos cozidos, né? Sem temperos muito fortes e agressivos, como pimenta, cebola, né? Muito alho, né? Prefiro alimentos mais, temperos mais leves, saudáveis, né? Consuma naturalmente verduras, legumes, frutas todo dia com frequência, nozes, grãos integrais, né? Eu acredito que é isso. É simples assim para se migrar, qualquer um pode fazer isso e trará benefício para si, para o planeta e para os animais. Espero que esse guia tenha sido útil e possa inspirar as pessoas a fazerem essa migração e ter esses benefícios tão maravilhosos que podemos ter. Paz e luz para todos. Deus abençoe.